Fala galera, tudo tranquilo? Pessoal, eu vou explicar para vocês hoje o que é o teste de continuidade, tá? Muita gente me pergunta, mas o que é o teste de continuidade que vocês fazem no compressor e tal? O que de fato acontece? Ele é um teste muito simples, tá? Ele nada mais é do que a gente verificar, por exemplo, se do ponto A ao ponto B existe uma continuidade, tá? Facilitando isso aqui. Vamos imaginar que isso aqui é um cano d'água, tá? Se eu introduzir água no ponto A, se é um cano, a água sairia no ponto B, exato? Então, se a água entra no ponto A e sai no ponto B, significa que existe uma continuidade aqui, ou seja, a água está passando. Se esse cano tivesse quebrado no meio do caminho, ou obstruído, o que aconteceria com a nossa água? Ela entraria no ponto A e pararia aqui no meio, né? No caso, se tivesse quebrado, a água se dissiparia, né? Não chegaria no ponto B. Ou se tivesse entupido o cano, a água também não sairia no ponto B. Claro que com a água a gente conseguiria visualizar, né? Se eu pegar e ligar a água aqui, eu enxergaria aqui se de fato a água sairia ou não. Mesma coisa se tivesse entupido. Então, se a água entrar no lado A e sair no ponto B, existe continuidade. Se a água entrar no ponto A e não aparecer lá no ponto B, não existe continuidade. Indica problema, tá? Imaginando uma outra situação, a não ser um cano d'água, vamos imaginar que isso aqui é uma resistência, tá? Uma resistência qualquer lá. Tá, aqui a gente tem uma resistência. A resistência eu não consigo visualizar se ela tem continuidade de um ponto até o outro. Nesse caso, eu teria que usar o nosso aparelho multímetro, né? Como é que a gente faz? O multímetro lá na posição, já na função lá de teste de continuidade, quando você encosta uma haste na outra, ele vai emitir esse bip, ó. Isso indica que existe continuidade, tá? Se isso aqui fosse já uma resistência, não um desenho, eu encostaria uma ponta aqui e a outra ponta aqui, ele teria que emitir um bip me dizendo se está ok, ou não emitindo um bip se no caso ela tivesse rompido, tá? Porque a gente não consegue visualizar. Então, se eu colocasse uma ponta aqui e a outra ponta do aparelho aqui e ele apitar, indica que funciona. Porém, se ela também tivesse rompida no meio do caminho, a gente colocaria da mesma forma uma ponta do aparelho aqui, a outra ponta aqui, e esse bip não seria emitido, tá? Agora no ar-condicionado, tá? Para vocês entenderem o que, por exemplo, a gente faz no ar-condicionado. No nosso compressor, na vista superior dele, olhando ele de cima, ele tem lá a borneira elétrica, né? Que são a borneira elétrica de conexão elétrica, e internamente ele tem lá a resistência que interliga esses pontos. Essa resistência, esse desenho em vermelho, ele fica dentro do compressor, então a gente não consegue visualizar ele. Então como é que a gente faria esse teste? Da mesma forma, eu pegaria o meu aparelho, começo de um ponto até o outro, ele tem que emitir um bip. De um ponto até o outro, tem que emitir. E de outro até o outro, também tem que emitir. Se, por acaso, tivesse alguma dessas resistências rompidas no meio do caminho, o que aconteceria? Exatamente nesse desenho. Deste ponto aqui até este, ele daria continuidade, porque desse caminho até aqui, ó, a resistência está inteira. Mesma coisa deste ponto até esse, a resistência continua inteira, ele iria emitir. Porém, desse ponto até esse ponto, não daria o bip, porque a resistência está rompida no meio do caminho. Agora, facilitando as coisas ainda mais, para a gente entender melhor. Aqui a gente tem um fio, uns 15 centímetros aproximadamente, tá? Vamos imaginar que isso aqui é um fio de 50 metros. Como é que tu vai fazer para saber se esse fio está quebrado no meio do caminho ou não? Muito simples, a gente vai pegar o nosso aparelho, vai botar na função lá, teste de continuidade, vai pegar, imaginando que isso seria uma extensão, botaríamos a ponteira do aparelho de um lado e a outra ponteira do outro. Se apitar, o fio está funcionando. Ó. Porém, se esse fio tivesse quebrado, ó, vou cortar ele, ó. Se ele tivesse quebrado no meio do caminho, e a gente não precisasse procurar, a gente encostaria uma ponta na outra e ele não daria o bip, porque não existe continuidade aqui, o fio está rompido. Ele só daria continuidade se esse fio estivesse inteiro. Então, isso é o teste de continuidade. Agora no compressor, já que eu fiz o desenho, eu vou mostrar para vocês novamente, já tem um vídeo aí postado do teste de compressor.
Mas eu vou aproveitar o momento aqui e vou mostrar para vocês novamente como é que é. Com o nosso compressor aqui, ó, aqui a gente tem a borneira elétrica que eu falei, ó. A gente tem, vou pegar aqui uma chavezinha, a gente tem um ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. Então, como é que a gente testaria? O aparelho já na função ali de testar continuidade. Eu vou vir com as minhas ponteiras e vou encostar em cada uma das borneiras, ó. Aqui tá ok. Aqui também tá ok. E aqui também tá ok. Ou seja, existe uma continuidade desses 3 pontos aqui. Isso significa que a resistência desse compressor, ela tá ok. Certo, galera? Esse é o videozinho do teste de continuidade. Qualquer dúvida vocês perguntem aí no canal. Quem puder, inscreva-se no canal e curta a nossa página aí. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais.